Eu queria tecer algumas considerações sobre um artigo que eu mesmo escrevi hoje no Globo, chamado Tenentismo Quer Voltar. O tenentismo é um movimento da jovem oficialidade militar na década de 20 do século passado, e que está vinculado diretamente com a Revolução de 30. Havia um desejo de mudança, havia uma crise da chamada, entre aspas, República Velha, e os jovens oficiais queriam ter uma participação na política. E aí participam das rebeliões de 1922, Copacabana, 1924, São Paulo, quando a cidade quase durante 20 dias é tomada pelos tenentistas, e a Coluna Prestes. Até todos os movimentos derrotados, até chegar a 30, em que os tenentes, os jovens oficiais, têm um papel determinante na queda de Washington Luiz e da ascensão de Getúlio Vargas, entre aspas, um tenente civil, com aspas, né? Ele não é militar, né? Que assume o governo provisório. Não tão provisório, porque acaba ficando 4 anos até julho de 1934 e tal. Mas o interessante é que tem movimentos que estão ocorrendo agora na cena política brasileira de desejo das Forças Armadas participarem da política. De um lado, há um desejo de fora, que eu chamo, entre aspas, das vivandeiras, que rondam os quartéis, algo que era muito comum no período 1945-1964, né? Quem perdia a eleição rondava os quartéis em busca de um golpe de Estado, como também dentro das Forças Armadas. Percebe-se pelas declarações de oficiais das 3 armas, especialmente do Exército, né, que há um desejo de retornar uma figura chamada soldado cidadão, uma figura positivista da década de 80 do século XIX, daqueles jovens que estudaram na Escola Militar da Praia Vermelha, cujo professor de matemática era o Benjamin Constant, e positivista, em que influencia aqueles jovens oficiais que levam ao golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Vale destacar que o Brasil, durante o Império, especialmente no segundo reinado, entre 1840 e 1889, o Exército só tem as funções, são estritamente constitucionais, como determinava a Constituição de 1824, entre os artigos 145 e 150 e tal. O Exército não tinha participação na política, diferentemente dos países platinos. Nos países platinos, eram marcados por golpes militares, por caudilhos militares. E o Brasil e o Império nos salvou do caudilismo militar. Isso foi uma grande vitória, que levaria, se nós tivéssemos o caudilismo militar, certamente à desagregação do Brasil. Algo que não ocorreu devido ao centralismo monárquico da Constituição de 24. Os militares é que fazem a República. A República não tinha republicanos no Brasil. Ao 15 de novembro, aquela sexta-feira, em 89, é um golpe militar. E nos estados, antigas províncias, que passam a se chamar de estados, a partir do decreto número 1 do governo provisório, foram as guarnições militares em quase todos eles, excetuando São Paulo, né? Mas em quase todos os estados, foram as guarnições que deram o golpe militar. E aí, nos anos 20, como eu disse anteriormente, você tem a presença do tenentismo, esse desejo de participação política e tal. Quando vem 30 e até 45, tem uma forte presença dos militares na cena política e tal, mesmo num período de supressão das liberdades, especialmente a partir da rebelião comunista de 35 até 1945. Quem derruba Getúlio é um golpe militar. Nas 4 eleições presidenciais, 45, 50, 55 e 60, todas tiveram candidato militar. Na primeira delas, de 45, a eleição foi um assunto militar entre o Marechal Eurico Gaspar Dutra e o Brigadeiro Eduardo Gomes tal. Em 50, teve a presença do Brigadeiro Eduardo Gomes, 55, Juarez Távora, general, e o Marechal Lott em 60 tal. Então você tem uma participação presente. Tentativas de golpes militares, do Getúlio não tomar posse em 51, a crise de agosto de 54, os 2 golpes em novembro de 55, as 2 tentativas fracassadas de golpe no governo JK, Jacareacanga e Aragarças, a questão da crise de agosto de 61, de Jânio Quadros com sua renúncia, até a queda de João Goulart em abril de 1964. Aí nós tivemos 21 anos de regime militar, em que centenas de militares ocuparam postos extremamente importantes na estrutura de Estado, e é o momento da estatização da economia brasileira, especialmente no quinquênio Geisel. Quando veio a redemocratização, e a partir de 85, imaginava-se que as Forças Armadas fossem recolocar, especialmente a partir da Constituição de 1988, num patamar, tivesse um projeto, né, das Forças Armadas, de inserção, de defesa nacional, da questão da segurança nacional, que é muito importante. Porém, isso não ocorreu. Isso não ocorreu. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, a partir da criação em 99 do Ministério da Defesa, com péssimos ministros da Defesa que foram designados por Fernando Henrique Cardoso. O primeiro era um horror, o Elcio Álvares e tal. A grande questão que se coloca, para concluir, qual é? O que os militares querem? E o que a sociedade deseja dos militares? Essa que é a grande questão. Nós estamos vivendo, portanto, um divisor de águas.
trazer outra vez as Forças Armadas para a cena política pode ter consequências terríveis para a história do Brasil. Não só para a política, como também para a instituição, né? Ou seja, isso será ruim para o Exército, para a Aeronáutica e para a Marinha. Vamos ver o que vai acontecer. A grande questão é que ninguém sabe qual é o papel das Forças Armadas e para que elas servem hoje no Brasil.